podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. E eu sou o Paulo Riga. Os serviços de telecom se tornaram essenciais nesses tempos de quarentena. Então hoje a gente vai conversar sobre o que as operadoras e também o governo estão fazendo para melhorar a oferta de serviços aos clientes. Aí no segundo bloco a gente conversa sobre entretenimento, o que a gente está usando, né, para passar o tempo. E ouvimos também os comentários do Lucas Lima e da Vivi Werneck sobre o famigerado Animal Crossing, né, Riga? Pois é, ninguém aguenta mais ficar sem fazer nada, então conteúdo não vai faltar. Aguenta aí que a gente começa depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 11 minutos e 24 segundos. Vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem aí? A primeira mensagem é do Bananafone. Ele fez um comentário no TB Comunidade, comunidade.tecnoblog.net, e disse o seguinte: trabalhar de casa 100% do tempo é um pesadelo pra mim. Eu odiaria trabalhar todo dia sem ter contato com outras pessoas. No momento, eu tô trabalhando longe de casa. Estou em um projeto no Tocantins e por aqui, meu trabalho fora do hotel tá reduzido. Estou tendo que evitar sair do hotel e trabalhar mais do quarto. O projeto aqui acaba daqui a 3 semanas. Depois disso, não sei como será, mas espero poder voltar a interagir com outras pessoas em breve. E ele fez um adendo logo depois, dizendo o seguinte: eu já tive depressão e ficar sozinho pra mim é bem difícil. Eu preciso ter contato com outras pessoas, nem que seja pra pelo menos almoçar juntos, jogar conversa fora, discutir sobre o trabalho ou falar mal do escritório. Prefiro ganhar menos e gastar 2 horas no transporte público todo dia do que ficar 100% home office. Ficar no home office tem que ser mais regrado mesmo, mas, pô, ficar no home office num quarto de hotel, aí é tenso, hein? Nossa, é tenso. O home office em si, tipo, obrigatório, né, ele imposto, assim, já é foda. Agora, no local, tipo, fora de casa, já no local que você não tá familiarizado, assim, né, pior muito ainda. Impessoal, né, porque a sua casa ainda tem suas coisas, você se sente mais à vontade, né, um hotel, enfim. Força aí, cara, mande mais mensagens pro Tecnocast, vamos conversar aqui do jeito que dá. Próxima mensagem aqui é do Fagner Lopes, foi por e-mail, ele tem 38 anos, é gerente de projetos de São Paulo. E aí, pessoal, tudo bem? Ouvi hoje o Tecnocast 137, aí ele fala: sim, só hoje, pois em quarentena tenho menos tempo para ouvir, já que além do trabalho remoto, tenho 2 crianças que dão muito trabalho. Eita, nós. Aliás, esse negócio de tempo livre, assim, não tá funcionando pra todo mundo. Eu vi gente reclamando que não tá tendo tempo pra acompanhar os Tecnocasts porque não tem mais o transporte, manja? Ah, sim, muita gente fazia isso, né? E aí tem gente falando que, tipo, eu tô tendo que ouvir parcelado, tipo, quando eu lavo louça, então, tipo, 10 minutos por dia. Mudou bastante o hábito do ouvinte de podcast aí. Bom, continuando aqui o e-mail do Fagner. Um tipo de golpe que fazem também é quando roubam o celular, tiram o SIM card e colocam em outro aparelho. Assim eles podem receber o SMS de validação do WhatsApp. Eu habilitei uma senha no meu SIM card, assim quando alguém ligar, terá mais uma barreira de proteção. É verdade, tem esse truque de você colocar uma senha no chip da operadora. Uma vez também fizeram compras online com o número do meu cartão de crédito. Como eu recebo SMS para cada transação, na hora eu liguei no banco e cancelei as compras. Bloquearam o cartão e mandaram um novo. Bom, queria comentar esses pontos e dizer que acompanho vocês há anos. Inclusive, já tive um e-mail lido num podcast sobre o Windows 10. Gente, faz tempo, então. Quando foi isso? Wagner, manda outro e-mail falando qual foi esse episódio, porque eu nem lembro mais. O Tecnoblog, pra mim, é o principal veículo de TI. Obrigado pelo trabalho que fazem. Valeu, cara. Valeu. Tá tendo, assim, tipo, o número de golpes, assim, parece que deu uma subida, né? Porque parece que as pessoas, elas estão em casa, elas estão mais estressadas e elas estão, parece que mais suscetíveis a golpes e os golpistas estão fazendo a festa, assim. Então é uma coisa de louco. Não, e também tem as questões das ajudas que o governo tá liberando,
falando, né? Aplicativo da Caixa, o tal infame Corona Voucher, né? Então, o pessoal tá com um prato cheio aí de opções pra golpe. Tá complicado. Sim, assim, tipo, o pessoal tá, principalmente o pessoal que precisa do auxílio, né, tá desesperado já, não tem renda, né, não tem dinheiro entrando, precisa do auxílio, e daí vem um golpe, querendo roubar dados, a pessoa acaba caindo, tá difícil. Eu vi um outro dia que era digite o seu nome, a senha do seu cartão pra gente te dizer se você tem coronavírus ou não. Não, aí é sacanagem. Aí, tipo, pô, pelo amor de Deus, gente. E a próxima mensagem é do Daniel Pita, também na comunidade do Tecnoblog, que diz o seguinte: minha maior dificuldade ao trabalhar de casa é não ter um espaço para fazer de escritório /estúdio /ateliê. Seja como freela, contratado ou tocando projeto com alguém. É horrível ter que trabalhar na sala ou no quarto, por mais disciplina que a pessoa tenha. Fora essa dificuldade, que não irei resolver a curto prazo, a parte boa é poder trabalhar de um café, na casa de algum colega, na faculdade, etc., quando você possui um notebook. Além de ter um tempo a mais para ler, pagar as contas, estender a roupa lavada e outros afazeres domésticos. Acho que foi o Mobilon que falou no episódio e concordo com ele. Eu não conseguiria ficar 100% em home office e também tenho dificuldade de todo dia ir para o escritório. Bom mesmo é quando se tem as duas opções. A criatividade agradece. É uma pena que nem todo mundo pode, né? Mas realmente tem dias que você não tá afim, né? Simplesmente isso. Para trabalho criativo, né? Ele falou de escritório /estúdio /ateliê. Pra quem precisa usar mais a mente, assim, tem dia que você não tá inspirado e às vezes não rende, né? E às vezes mudando o ambiente você acaba rendendo mais, né? Você variando isso aí. Por isso que a gente tem... às vezes dá vontade de... Não quero trabalhar de casa, eu quero ir pra um café. E só o cheiro do café dá daquele boost, né? Você não precisa nem tomar o café. Então, realmente, essa mudança de ambiente que a gente não tá podendo fazer... Tá meio complicado, tipo. Eu acho que muita gente tá se descobrindo aí com essa questão do home office forçado, quem tá podendo trabalhar, né? Porque tem aquela fama, né? Nossa, que folga, que fácil, você pode trabalhar de casa, é muito mais legal. A galera agora tá sentindo como é que é o home office real, né? Não é todo esse glamour, não. Então, o ideal é realmente o mix. Mas tem uma mensagem também no TB Comunidade, do Cássio89, no mesmo tópico, ele diz o seguinte: não sei como tem gente que não gostaria de trabalhar sempre em home office. Só o tempo a mais que você ganha, a economia que você faz, o estresse que você evita ao não ter que se deslocar até o trabalho, já valeriam a pena, basta ter disciplina e um local adequado. Então Cássio é defensor, assim, vamos ficar em casa. É que a disciplina não é uma coisa simples, né, cara? Você perde disciplina, é complicado. E outra coisa... Em casa, geralmente tem mais moradores, né? E aí, que a gente falou também, muitas vezes os moradores não entendem que você tá ocupado, vem ali puxar conversa, pede favor. Não é tão simples assim também, né? Tanto que tem uma mensagem do Fábio Forte que fala justamente isso, né? Então, o Fábio Forte comentou ali no mesmo tópico da comunidade, ele disse que o principal problema de trabalhar em casa é o mesmo de você trabalhar, aspas aqui, mexendo no computador. Como disse um professor meu, há uns 20 anos, para a maioria das pessoas, se você não está carregando pedras, não está trabalhando. Perfeita essa frase, cara. E ele continua aqui, ó, sou tradutor, mas, felizmente, trabalho ou trabalhava interno num escritório, com alguns dias de home office quando necessário. Como já disseram acima, ali no tópico da comunidade, bom mesmo é ter essa opção. É isso aí, acho que flexibilidade é a chave de tudo. Infelizmente o momento é complicado para todo mundo, tanto para quem está em home office forçado, quanto para quem está sendo obrigado a se deslocar até o trabalho, né? Nem todo mundo, obviamente, pode fazer esse trabalho remoto, mas é uma coisa 880 hoje, né? Você não pode se deslocar, não tem mais aquela flexibilidade que você poderia ter em épocas normais. Para dar sequência aqui, tem um comentário do @JFCosta com 2 T's no Twitter, citando o @Tecnocast, e ele diz o seguinte: Mobilon e Paulo Riga, também fui vítima desse golpe da operadora de internet citado no Tecnocast 138. Contratei a internet por telefone e, pouco tempo depois, me ligaram para confirmar com todos os dados da nova instalação e pediram o número do meu cartão com a mesma desculpa. A sorte é que a primeira atendente já havia me alertado que a operadora não solicita dados de cartão de crédito. Ou seja, estão sabendo do golpe, porém ainda não identificaram a origem do vazamento. Complicado. E quando a origem não é centralizada, né? Pode ser ali vários funcionários insatisfeitos, né?
Pois é, a gente teve caso de startup que demitiu muitos funcionários, né? Nessa crise não tinha como. E aí um funcionário foi lá e começou a divulgar dados dos clientes no Twitter. Tipo, mano, o que os clientes têm a ver com isso, sabe? É. E realmente, nas empresas maiores, né? Se a gente falar de uma operadora de telefonia, pô, a gente tem muitos funcionários da operadora e muitos funcionários terceirizados que têm acesso aos dados da operadora. Então, assim, né? Tipo, como se controla esse acesso às informações, quem que pode acessar o quê, tem que ter uma segurança maior. E a Lei Geral de Proteção de Dados, que ia entrar em vigor esse ano, tem tudo para ser adiada justamente por causa dessa pandemia de coronavírus. Então, um dos pontos-chave da LGPD é que as empresas seriam obrigadas a analisar essa questão do vazamento e divulgar sempre que tiver algum vazamento para os clientes tomarem alguma ação que é algo que tem, por exemplo, em vários estados dos Estados Unidos. Então, a gente sempre noticia vazamento de, sei lá, LinkedIn, já aconteceu. Vazamento de clientes do Merit, já aconteceu também, porque essas empresas estão numa jurisdição que obriga a fazer esse disclaimer, né? Infelizmente no Brasil não tem, e a gente sabe de várias empresas que já vazaram dados e nada aconteceu e não tem como provar, porque, né, poderia ter vazado de qualquer outro lugar. É muito complicado isso. É verdade. Bora pra pauta? Bora lá. Para começar o papo aqui, então, sobre telecom, a gente recebe Lucas Braga, nosso autor de telecom. Oi, Lucas. Oi, pessoal, tudo bom? E também o Emerson Alecrim. Fala, Alecrim. E aí, galera, beleza? Tranquilo. Quer dizer, como é que anda a rede de vocês aí, pra gente já começar com o pé na porta? Tá segurando bem? Nossa, ontem foi um desastre. Olha, pra mim tá estranho, porque quando eu faço a medição de velocidade tá ok, mas quando eu testo serviços, né, vídeo, áudio, fotos, fica meio instável, né? Então tá meio pra lá e meio pra cá. É que às vezes dá umas engasgadas do nada, assim, tipo, acho que a velocidade, a taxa de transferência continua ok, 100% do contratado, mas às vezes dá umas variações, tipo, sabe quando você dá Enter na barra de endereço e o negócio não vai? Aí você tem que dar Enter de novo, e aí de repente carrega num instante. É tipo isso, tá dando uns paus bizarros, assim, nos horários de pico. Agora há pouco caiu aqui no escritório, fibra, né? Caiu e não voltava mais. Falei, pronto, não vai dar pra gravar o Tecnocast hoje, né? Mas aí voltou. E ontem, em casa, eu tava conectado com umas 3 janelas, assim, no terminal, né? Conectado nos servidores do Tecnoblog, do Meio-Bit, fazendo uma manutenção. E daí, do nada, eu comecei a perceber que a conexão se perdia do terminal. Mas eu não percebia isso no navegador, né? Porque no navegador você carrega a página e acabou, né? Então, às vezes dá uma instabilidade, mas não é que caiu a conexão. Mas se Cara, você acho que o maior sintoma dessa internet toda cagada são os canais de notícias, os telejornais, porque assim, tá todo mundo fazendo entrevista remota, né? E daí você vê a imagem toda cagada, né? Porque a câmera do notebook, a câmera do celular às vezes não é das melhores, mas assim, dá umas travadas bizarras no meio da conversa, quando a entrada ao vivo dá uns paus estranhos que normalmente não dava. Então assim, tem muita gente usando, né? A voz da pessoa fica robótica, né? Já notei esse problema também. O que me chamou atenção pela primeira vez para esse problema é que eu comecei a notar que os vídeos da Netflix ficavam bem borrados, assim, né? Porque caía a definição. E era um problema que eu não notava há muito tempo, sabe? Eu lembro até que eu chamava antigamente, quando a Netflix começou a funcionar no Brasil, de efeito Netflix, né? Que o vídeo começava todo esquisito, depois melhorava, né? E agora esse efeito Netflix acontece no meio do vídeo. Tá bem difícil. Ontem a gente teve uma reunião aqui pelo Zoom e eu tive que sair da banda larga fixa e ir pro 4G porque simplesmente não funcionava. Toda hora cortava, eu ficava sem ouvir as pessoas, a tela do Zoom travava. E assim, só para contextualizar também, né? Eu tô em Americana, o Riga e o Alecrim estão em São Paulo, apesar de regiões diferentes. O Alecrim acho que tá mais pra Zona Leste, né, Alecrim? Isso, Zona Leste. E o Riga ali mais pra Sul. Sul, né? Começo da Zona Sul. E o Lucas tá em Belo Horizonte, né? Então são áreas completamente diferentes aí do país, mas todos já enfrentamos, sentindo problemas de conexão. E factualmente, Lucas, temos aumento de queixa já?
lá na Anatel houve um aumento de 32% nas reclamações sobre banda larga fixa. E na maioria das vezes é justamente lentidão e queda. Então não é um problema que está acontecendo só com você que está ouvindo, está acontecendo com todo mundo. Eu acho que os clientes da NET que devem sofrer um pouco mais de instabilidade. E isso é por conta do modelo que eles utilizam de tecnologia, que é o DOCSIS. O que acontece? No DOCSIS você tem um canal. Se você utilizar 32 canais agregados de download e 8 de upload, você chega aí mais ou menos em 1,3 gigabits por segundo. Só que o que acontece? Eles penduram vários usuários nesse canal. Então você tem quarteirões e quarteirões e prédios, todo mundo utilizando a mesma banda. Por mais que ela te venda os 120 ou 240 mega, se todo mundo está usando ao mesmo tempo, a internet de todo mundo vai ficar mais lenta. Então isso não acontece, por exemplo, em conexões DSL, onde o par trançado vai da casa do cliente e chega diretamente até a central da operadora, como se fosse um link dedicado. Então você não sofre interferência dos vizinhos, como acontece, por exemplo, na NET. Se tiver alguém baixando um torrent ali, já ferra com a vida de todo mundo. Então assim, a NET é uma das operadoras que mais possui clientes de ultra banda larga no Brasil, né, com velocidades aí acima de 35 megabits por segundo. Então o que acontece? Eles aproveitam que a rede fica ociosa na maioria do tempo para conseguir vender uma velocidade maior para o cliente. E tudo bem, funciona na maioria das vezes. Só que agora, no momento de pandemia, onde todo mundo trabalha de casa e precisa da internet para fazer videoconferência, para fazer transferência de arquivos, acaba que a velocidade contratada não necessariamente vai ser entregue para todo mundo. Acho que isso aí é uma questão de, vamos dizer assim, um fluxo, né? Eles estão acostumados a ter uma métrica ali de uma certa quantidade de gente que utiliza todos os dias, porque durante o dia o pessoal não está nos bairros residenciais, o pessoal está nos bairros comerciais, utilizando outra conexão da empresa. E agora, como está todo mundo, de repente, em casa durante o dia, e passou a ser o horário de pico, que antes não era, né? Aí que vem a sobrecarga do equipamento. Mas assim, não chega a ser um defeito técnico, um problema. É normal, é só uma diferença técnica, né? O modelo da NET. Mas esse planejamento não estava preparado para ter pico durante o dia na área residencial, é isso, né? E não é à toa que, mesmo antes do boom de tráfego na internet, lá no ix.br, tivemos picos aí acima de 10 terabits por segundo. As próprias operadoras já pediam um pouco de sensatez no uso da banda larga. Então, não ficar fazendo download desnecessário, priorizar... Complicado, né? É bem complicado, porque a gente vive hoje praticamente conectado, né? Não, e porque a gente não tem mais o que fazer, não pode sair de casa, porra. Então, assim, a gente vê algumas medidas que as operadoras estão tomando justamente para conter esse tráfego. As operadoras de TV por assinatura, por exemplo, liberaram acesso aos canais pagos. Então, quem tem o plano básico até o plano pré-pago, se tiver com a recarga em dia, com a assinatura em dia, tem lá trocentas opções de entretenimento para assistir. Agora, por exemplo... Nossa, tem canais que eu nem sabia, não fazia ideia que existiam. Eu tava navegando assim, sabe, volume, canal pra cima, canal pra baixo, de repente parecia um Dog TV, sabe, canal pra cachorro. Não, e normalmente tem uma assinatura específica pra isso, assim. Sim. Eu descobri muitos canais novos, assim, durante as últimas semanas. Ô, Lucas, mas me tira uma dúvida, porque hoje vem tudo, pelo menos na internet que eu uso aqui, da Vivo, né, Vivo Fibra, a conexão vai toda pelo mesmo cabo de fibra ótica e tal. E é um IPTV, né, também, né, a tecnologia. Me corrija se eu estiver falando errado, eu realmente não sei detalhes técnicos. Se sobrecarrega a conexão de internet do bairro, a conexão de TV também sofre? Tá misturado o sinal? Então, na NET não acontece isso porque a frequência de transmissão de TV que vai no cabo é diferente da banda larga. Então, são serviços completamente isolados. Se a banda larga tiver um pouco ruim, talvez o Now, que é um serviço de streaming sob demanda que você acessa pelo próprio decodificador, talvez ele tenha alguma instabilidade, porque ele tem um cable modem interno que também se conecta numa intranet, vamos dizer assim, da própria NET para poder fazer a transmissão de conteúdo.
Então, nesse aspecto, a NET é bastante diferente das operadoras de fibra ótica com IPTV. Tá, então eu perguntei isso porque assim, eu pensei numa estratégia das operadoras, sei lá, libera todos os canais até pra galera sair um pouco da internet e ir pra TV e economizar banda, mas no caso das operadoras de fibra, então não faz diferença, você tá usando do mesmo jeito, né? Não, você usa do mesmo jeito. No caso da fibra, a TV vai em uma VLAN diferente, né? E provavelmente o tráfego de TV não atinge o backbone central da operadora, então tá tudo descentralizado como se fosse um CDN, né? Para evitar troca desnecessária de tráfego. E nesse sentido de vamos economizar banda e usar a TV por assinatura, a Claro, por exemplo, teve uma atitude que eu achei interessante. A gente tá tendo trilhões de lives de cantores sertanejos aqui no Brasil e eles transmitiram a live do Jorge Mateus, que foi uma das mais assistidas, se não a mais assistida. Então, justamente para evitar tráfego, se você consegue entregar de uma forma diferente. Agora, tem um detalhe que pode atrapalhar as operadoras e não é por culpa delas, é que o tráfego de IPTV, de Sky Gato, né, aqueles receptores que o pessoal compra e transmitem, sei lá, centenas de canais online, deu uma balançada também no tráfego, né? Saiu um levantamento, foi um levantamento meio superficial, mas ainda é um levantamento mostrando que durante o mês de março, o tráfego de IPTV de Sky Gato aumentou mais ou menos 30% entre provedores pequenos, né? Esses regionais que atuam em pequenas cidades ou então em grandes cidades, mas em áreas mais afastadas. E o grande problema dessas redes é que, por exemplo, você está usando acessando um canal que é brasileiro, mas a origem dessa transmissão pode ser um servidor na Ásia ou em algum país europeu que tem alguma lei mais flexível para evitar que esses canais de transmissão sejam derrubados. E aí o que acontece? Esses canais, como eles vêm da Europa, vêm da Ásia, eles passam por várias centrais de comunicação e criam um fluxo aumentado de tráfego no Brasil, né? Eu acho que provedores grandes como Vivo e TIM não vão ter tanto problema, mas os pequenos realmente sentem um aumento da demanda muito grande. A questão é que, por exemplo, o Mobilon estava falando da Vivo Fibra, né? Da Vivo TV Fibra, que é feita por IPTV. Tem toda uma otimização e, obviamente, a empresa sabe, né? Quantos clientes tem, quanto de banda fornecer para aquele serviço específico. Se você pensar numa Netflix, por exemplo, eles têm servidores espalhados por todo o mundo, inclusive dentro das operadoras, justamente para otimizar essa questão do tráfego, né? Não adianta tá todo mundo em casa, vendo Netflix, e daí, eu quero acessar essa série aqui. E daí todo mundo aqui no Brasil se conecta no servidor da Europa. Tipo, a internet mundial não aguentaria. Então tem servidores no Brasil. E agora, no caso, por exemplo, de IPTV pirata, um servidor, sei lá, na Islândia, para não ser derrubado pelas autoridades. E daí, obviamente, as pessoas, tá todo mundo em casa, sem ter o que fazer, com muito mais tempo livre, entediado. Vamos ver TV. E daí o tráfego, obviamente, vai aumentar bastante. Não tem como, né? Agora, as operadoras pediram o uso sensato, né, das redes nesse momento. Todo mundo precisa, quem ainda está trabalhando, precisa da internet para trabalhar. A gente vê até Congresso fazendo votação, utilizando também tecnologia de streaming, né? Mas ao mesmo tempo tem operadora liberando canal de TV, né? O Riga falou do Dog TV agora há pouco, que tá liberado para assistir, enfim, vários canais liberados. E também tem a operadora liberando pacotes adicionais de internet e velocidade adicional de internet. Não vai um pouco na contramão também? Então, na banda larga fixa das grandes operadoras, apenas a NET que vai aumentar a velocidade, é claro. Justamente a NET. Justamente a que teria maior problema com o uso simultâneo. Mas também é a única que teria condições de oferecer um aumento em grande escala para todo mundo, porque numa conexão DSL, por exemplo, você teria que alterar a velocidade nas centrais. Então, seria um processo muito mais manual do que aconteceria na NET. Mas, enfim, as operadoras estão dando bônus principalmente nas redes móveis, que atualmente estão bastante ociosas, né? Porque tá todo mundo em casa, todo mundo com Wi-Fi ligado. Então, claro, Oi, TIM e Vivo, para cliente pré-pago, eles dão 100 MB por dia, desde que você assista um vídeo sobre conscientização contra o coronavírus. E no plano pós-pago e controle é a mesma coisa. Todo mundo tem um bônus aí que varia de 1 a 2 GB para poder se manter conectado também. Além disso, todo o tráfego de acesso ao aplicativo Coronavírus do SUS e também ao aplicativo da Caixa do Corona Voucher estão liberados. Então, isso também não vai prejudicar ninguém.
Aliás, é curiosa essa transição, né? Porque normalmente o que acontece? A rede móvel ela fica muito congestionada e as operadoras têm várias técnicas, por exemplo, fazer offload para Wi-Fi. Então você tá no 4G, no meio da rua e do nada você se conecta a uma rede Wi-Fi da operadora para desafogar um pouco a rede móvel. Agora é o contrário, né? As pessoas não estão usando a rede móvel, então usem a rede móvel. O Lucas, acho que tava falando antes da gravação, ele tava subindo uns vídeos pelo 4G, porque pelo Wi-Fi não tava funcionando direito. Então, bizarro, assim, mudou, inverteu tudo, né? Exatamente, eu tô com franquia livre aqui no meu plano e mandei pelo 4G mesmo, que o upload tava lá na casa dos 30, 40 megabits por segundo, enquanto minha banda larga nominalmente tem 5, mas estava muito menos do que isso. E no meu caso aqui eu tenho um plano da Vivo, que eu uso de um pacote de 3 GB, e ele tem um Vivo Bis, né, que pega a quantidade de gigabytes que sobrou, ou megabytes que sobrou do mês passado e soma com o mês atual. Só que como no mês de março eu usei muito pouco, fiquei praticamente em casa o tempo inteiro, acabou sobrando dos 3 GB, acabou sobrando 2,5 GB. Então esse mês aqui eu tô com 5,5 GB e até agora, que é o dia 9, que é o dia que a gente tá gravando esse podcast, eu só consumi 40 megas. Quer dizer, tá sobrando gigabytes aqui e eu não tô conseguindo usar, porque a não ser que eu use só para gastar, porque realmente tô conseguindo me virar bem com a conexão de banda larga fixa. É um contrassenso até, né? Porque quando eu queria usar mais capacidade nas redes móveis, não tinha, né? Ou então tinha, mas eu pegava algum problema de lentidão, né? Que curiosamente dessa vez eu não tô notando. Eu acho que o melhor plano agora, durante a quarentena, é justamente o Vivo Easy. Porque você compra um pacote de internet e ele dura até acabar. Então não é aquele plano mensal que você precisa pagar todo final do mês, ou recarregar todo mês ou toda semana. Você simplesmente compra, vou comprar aqui 10 GB. Você usa, pode ser em um dia, em um mês, em um ano. Então você não fica comprometido com mensalidade. Isso é muito legal e talvez necessário realmente para o momento que a gente está vivendo. Porque você quase não usa o celular porque está no Wi-Fi, né? E no pós-pago é comum até as operadoras não cortarem, né, totalmente o acesso à rede móvel quando você extrapola a franquia, mas reduzir a velocidade. E algumas operadoras têm aumentado esse limite dessa velocidade aí quando você extrapola a franquia, né? É isso mesmo. Tanto o Oi como o Nextel quadruplicaram a velocidade reduzida. Então na Nextel você passa de 64K para 256K e na Oi você passa de 150 para 600K, o que ajuda bastante também, torna a navegação menos desagradável. Agora, o que as operadoras estão fazendo ou já anunciaram que vão fazer com relação à questão do pagamento, né? Porque o que a gente está vendo é que tem uma parcela muito grande da população que, vai ficar sem trabalho. Uma boa parte desses, inclusive, já não tinha, né, uma renda muito alta. Então vai ficar cada vez mais difícil pagar conta, seja de luz, seja de celular, de internet, enfim, mesmo que seja um plano pré-pago, né? E aí, como é que tá a negociação com as operadoras? Todas já anunciaram alguma coisa nesse sentido, né? Sim, para clientes inadimplentes, todas elas se propuseram a parcelar a dívida sem juros e sem multa, em até 10 vezes. Então, se você já tinha algum débito com a operadora, essa é uma boa chance de renegociar a sua dívida. Além disso, o Religue em Confiança, que é quando você não paga a fatura no vencimento e a operadora corta ou diminui o serviço, eles aumentaram o prazo para 15 dias. Então, você pode falar, não, pode religar o serviço que eu vou pagar em até 15 dias e aí a operadora mantém esse serviço confiando que você vai pagar a fatura em dia. Tá, mas eu não entendi um ponto. Você disse que eles aceitaram parcelar dívidas. Sim. Tá, mas dívidas já existentes. E quem vai fazer a dívida agora, que perdeu o emprego, enfim? Então, provavelmente vai ser a mesma prática sendo aplicada, né? A única operadora que anunciou uma prorrogação da data de vencimento foi a Oi. Claro, TIM e Vivo não tocaram nesse assunto, não. Mas quem contrair uma dívida provavelmente vai entrar nesse esquema aí de poder parcelar em até 10 vezes sem juros. E você, Lucas, eu não sei se acompanhando a área de telecom, você já viu alguma coisa oficial? Acho que oficial não, né? Mas eu vi no Twitter o pessoal comentando que ligou na operadora para pedir o cancelamento do plano. Acho que para trocar para um pré-pago, né? Nesse momento de crise. E o operador lá de telemarketing
tipo, de imediato já respondeu que não, 50% de desconto aqui, uma promoção pra você e tal. Você viu isso rolando também com mais alguém? Eu vi, até tentei negociar o meu, mas eu ainda estou em período de fidelidade. Se você não está em período de fidelidade, recomendo fortemente que você ligue na sua operadora para renegociar o contrato, mesmo se você continua trabalhando ou não. Afinal, quem sabe o dia de amanhã. Mas aí seria mais pro pós, né? E isso mais para serviços residenciais, né, como TV por assinatura, banda larga fixa e celular pós-pago ou controle. Nesse sentido aí, as operadoras conseguem negociar. No pré-pago não tem muito jeito, né? Depende do que o cliente vai recarregar, aí as operadoras não negociam mesmo. Mas no pós-pago e serviços residenciais, vale a pena dar uma ligadinha na operadora, enfrentar o atendimento que está demorando bastante agora nessa pandemia, porque todas as empresas estão com atendimento reduzido, e tentar negociar um desconto. A gente tem visto muitas operadoras trazendo mais benefícios para os clientes, né, durante essa época bem complicada para todo mundo, mas aconteceu que no meio de toda essa bagunça, a gente teve uma alteração de contrato na TIM Live, que é a banda larga fixa da TIM, né, Lucas? Exatamente. Então, a operadora de um dia para o outro simplesmente alterou o contrato de prestação de serviços e mudou a cláusula de uso excessivo. O que antes a operadora considerava como uso excessivo o tráfego de 17 terabytes e 1.000 conexões simultâneas, baixou para 500 conexões simultâneas e apenas 2 terabytes de dados. Então é uma coisa assim, porque pela lei, as operadoras elas não podem colocar franquia na banda larga fixa, né? Ainda tá rolando aquela orientação da Anatel. Isso. Mas a questão do uso excessivo, as operadoras, né, elas têm um contrato, o cliente assina o contrato e tem lá uma cláusula que, se for algo muito absurdo, tipo, se a pessoa estiver hospedando um servidor em casa com uma conexão doméstica, obviamente isso não é um uso residencial, não é permitido. E daí tem algumas cláusulas ali para evitar justamente esse tipo de abuso. Mas assim, era 17 tera. 17 tera me parece um valor super justo, assim, né? Se você baixa mais de 17 terabytes por mês na sua casa, tem alguma coisa errada. Agora 2 terabytes, pô, baixou muito, né, o limite. Assim, 2 terabytes ainda é um limite bem generoso, porém não é inalcançável, principalmente em tempos de home office. Se você pensar em uma família de 4 pessoas, com 4 pessoas fazendo reunião o dia inteiro, mais streaming, mais download, mais arquivo em nuvem, é super possível de conseguir. Aqui, em 15 dias de quarentena, só eu e meu irmão trabalhando full time em casa, deu mais ou menos 500 GB. Então, provavelmente no final do mês, de um mês completo, seria 1 tera. Então 2 tera não é uma margem tão folgada assim para esse tipo de limite. Numa família de 4 pessoas, nesse seu ritmo aí, já bateria os 2 tera no mês. Sim, exatamente. Isso numa conexão de 50 mega, né? Então, o cliente que eu estava conversando para poder fazer a matéria, ele tinha uma conexão de 300 megabits por segundo. E o contrato da TIM é o mesmo se você assina 60 mega ou se você assina 1 gigabit por segundo. Então, não faz muito sentido. É claro que as operadoras estão proibidas de aplicar franquia, e eu entendo que o uso excessivo realmente deve ser coibido. Então, a gente estava falando mais cedo sobre provedores de IPTV. Tem gente que assina conexão de fibra, às vezes não para fazer o host e enviar para todos os clientes, mas para transmitir todos os canais para esse servidor na Ásia, por exemplo. Putz. Então, nesse caso de uso excessivo, realmente precisa ser coibido, até para evitar pirataria mesmo. Agora, 2 tera não é um limite que eu acho dentro do aceitável, não. Aqui em casa são 3 pessoas e no mês de março, pelos meus cálculos, ficou em torno de 700 gigas. Então, se você pegar realmente uma família maior, de repente uma família com 4 pessoas, como já foi dito, ou 5 ou 6, você pode chegar fácil a isso. Ainda mais se levar em conta que muita gente aproveita que tem uma conexão de banda larga que é realmente banda larga e provavelmente vai usar, você vai ter gente, todo mundo na casa assistindo um vídeo no seu celular ou vídeo no seu computador, quer dizer, você vai ter 4 streams ao mesmo tempo, por exemplo. E se você vai somando isso no decorrer do mês, pode realmente alcançar esse valor de 2 teras, né? Eu acho que além desse critério do que foi consumido, se é 2 teras ou se é 17 teras, não importa, acho que é importante também a operadora levar em conta, analisar o tráfego, né? Para ver se realmente não vem alguma coisa meio suspeita, por exemplo, o tráfego de IPTV pirata, né? Que dá para, de certa forma, pelo menos ter uma ideia do que está acontecendo, né? Porque numa situação como essa, você pode cortar o acesso de alguém que está trabalhando mesmo de casa, que precisa da internet para trabalhar, e o cara fica sem opção nenhuma, né? Acho que acaba sendo abusivo por parte da operadora agir assim, de uma maneira tão abrupta, né?
Acho que a questão que fica também é se isso não fere alguma lei, né? Na questão de privacidade, né? Porque a operadora começa a mexer nos seus dados, mesmo sabendo o que você está trafegando exatamente, ela já está observando quais protocolos e tudo mais. É uma questão delicada, né? Mas se eles falam que o seu plano foi cortado, que o contrato foi cancelado, provavelmente eles sabem que você pode recorrer à justiça para tentar reaver ou ter algum tipo de indenização, por exemplo. E talvez, se isso acontecer, talvez a operadora tenha que provar, né? A gente cortou porque viu que esse cara estava fazendo, sei lá, tráfego de PTV. E aí, no caso, entra essa questão, né? Mas então vocês estavam me monitorando, vocês estavam vigiando o que eu estava consumindo? Quer dizer, é uma questão bem delicada mesmo, que a operadora tem que ter um preparo jurídico bem especializado para conseguir lidar com isso, né? Exatamente. O que me espantou nessa situação toda é que o cliente trafegou 3 terabytes, mas o contrato dele era de 17 terabytes. E se você for lá no post no Tecnoblog, você vai ver a carta na íntegra. Então, a própria operadora cortou não utilizando o próprio contrato. Então, esse foi o principal caos causado, né? Na nota que eles enviaram aqui para o Tecnoblog, eles falam que não tem nenhuma franquia de uso mensal na banda larga TIM Live. No entanto, situações que demonstrem utilização com volume superior a 500 conexões simultâneas ou consumo mensal acima de 2 TB são incompatíveis com perfil residencial e configuram a utilização em escala industrial, que pode chegar à situação de fraude. Então, assim, na carta o consumo dele chegou a 3 TB, mas no contrato dele era 17 TB. A TIM se mostrou resiliente em religar a internet do cliente. Então, assim, é realmente uma situação bastante complicada. O próprio documento desmente a TIM. O documento cita que tem 17 teras. Isso. Mas fala que ele foi cortado porque chegou a 3. Exatamente. Isso no mesmo documento. No próprio documento. Então, cara, se ele procura um advogado, isso aí vai dar trabalho, mas a causa ganha praticamente. Sim. Com certeza. A não ser que a TIM prove que ele trafegou acima de 1.000 conexões simultâneas, que era o previsto no contrato dele. Mas também ela não explicitou isso na carta. Sim. É alguém que fez alguma lambança lá dentro da operadora. Bom, no meio de toda essa história, né, de cancelamento de internet, a gente tem também as operadoras pedindo um uso consciente, um uso sensato da conexão e para alguns planos aí liberando bônus de alguns gigas, liberando também uso de WhatsApp, alguns aplicativos essenciais, né? Em tempos de crise, comunicação é essencial. Mas a gente já está vendo também algumas movimentações por parte da justiça, do governo também, né? De algumas legislações saindo com relação aos serviços de telefonia e internet. A gente tem, por exemplo, um projeto de lei que quer que a internet fique sem franquia durante o período de pandemia. Então você usa à vontade, não vai ter bloqueio, não vai ter cancelamento. E tem também a questão da justiça proibindo o corte de serviços de telefonia, no caso, né? Não internet, só telefone, por não pagamento. E aí como é que se encaixa tudo isso, Lucas? Bom, desde que o governo decretou que serviços de telecomunicações, e aí inclui também internet, são considerados serviços essenciais, já correm alguns processos no Congresso para poder viabilizar o acesso a todo mundo, então impedimento de corte de serviço. Teve esse projeto de lei de internet sem franquia, mas não é uma franquia liberada para todos os sites e conteúdos, é apenas redes sociais, sites de notícia e streaming de notícias também. E também temos alguns outros projetos de leis. O da Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, estabelece a suspensão temporária dos cortes de fornecimento por falta de pagamento. E também tem um outro projeto que proíbe interrupção por falta de pagamento durante o estado de emergência. E o governo também está fazendo parceria com operadoras, então, Claro, Oi, TIM, Vivo e até Algar firmaram um acordo com o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para que as operadoras forneçam um mapa de calor com a movimentação das pessoas nas cidades. Isso ajudaria a você ver quais locais possuem maior chance de contágio de coronavírus. Isso é mais ou menos a tecnologia que o Google Maps, por exemplo, emprega para dizer, olha, aqui está com tráfego, ali está com trânsito liberado, é mais ou menos isso, né? Bem por aí mesmo. Antes desse acordo com o governo, a gente já tinha a Prefeitura do Rio contando com o auxílio da TIM e o Estado de São Paulo também com a parceria com a Vivo. Mas essa parceria geral vai permitir realmente
um dado um pouco mais preciso sobre a movimentação das pessoas nas cidades. O ministro Marcos Pontes assegurou que as informações são todas agregadas e anônimas, então não vai ter a privacidade de ninguém violada, né, com a localização exata de cada um, mas ainda assim a gente fica com essa insegurança aí de localização, de monitoramento. O que vocês acham disso? Isso é feito com triangulação de antenas, né? Então não é tão preciso quanto, sei lá, colocar um aplicativo com acesso ao GPS do celular, né? Mas dá pra você ter uma noção e talvez identificar um cliente individualmente, por exemplo, né? Então, apesar de todos os esforços para que isso não aconteça. Mas acho que depende muito de quem que tem acesso a esses dados, né? Acho que tem que ser muito controlado, assim, não é? Você não pode liberar serviço para todo mundo, dados mais específicos, mas acho que dados, por exemplo, de isolamento social, né, que são muito citados em pronunciamento sobre saúde, sobre o coronavírus, acho que eles são muito importantes. Então a gente sabe que em São Paulo o índice de isolamento social está por volta de 49% e 50%. Isso é baixo se comparado com vários outros estados do Brasil, inclusive o responsável aqui pelo Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, ele disse que o ideal é que tivesse tipo 70%. Então 50% está muito abaixo. Então isso ajuda a tomar decisões, né, de o que a gente tem que fazer? Será que a gente tem que afrouxar as regras? Será que a gente tem que diminuir o isolamento? Ou será que a gente tem que ser mais rígido e fazer com que as pessoas fiquem em casa de verdade, né? E nesse caso, aparentemente, a ideia é que as pessoas precisam sim ficar mais em casa, né? Porque tá abaixo do ideal. E também não é uma coisa assim que é fixado o seu número de telefone ao local que você mora. E aí se você sair ali do portão, pisar do portão pra fora da sua casa, apita na central lá que tem gente saindo de Toca casa. um alarme. Não é isso. Existe um raio colocado ali dentro de cada celular, de cada desenhado no mapa, vamos dizer, né? Dentro de cada unidade ali, de cada número. E se você se movimenta no dia num espaço que seja mais amplo do que esse raio que foi traçado, aí eles colocam como uma estatística lá que você não está confinado, né? Se não me engano, o número é 200 metros, alguma coisa assim. Isso. Então não é como se o governo tivesse com uma câmera de satélite apontada para sua cabeça também. Não é nesse nível de monitoramento. Agora, na China foi quase isso, né? Então as pessoas ficavam confinadas, alguns ficavam presos num quarto de hotel e daí tinha uns sensores assim nas portas, aí se abrisse a porta apitava, tipo, recebia um SMS, por que você abriu a porta, sabe? É umas coisas muito loucas, assim. Mas assim, eu queria saber o que o governo faz com esses dados também, né? Só para ter uma estatística ou ele tá fazendo também alguma coisa? Porque lá na China também entra na estatística social, né? Do ranking lá, que você não pode viajar, se você jogar papel na rua, toma multa, não pode viajar, né? Enfim. Agora aqui no Brasil não chega nesse nível de controle, né? Então o governo tá enviando SMS, ele pretende fazer mais alguma coisa com esses dados ou é só criar uma estatística mesmo? Os dados coletados vão ser armazenados numa nuvem pública, para que assim os estados e municípios também tenham acesso, né, às estatísticas de movimentação. Então, eu também não sei exatamente, já que o consumidor não é individualmente identificado, qual que seria a utilidade desses dados, assim. E isso é uma ação coordenada de todas as operadoras ou é só com a Vivo que está acontecendo? Não, com todas as operadoras, Claro, Oi, TIM, Vivo e Algar. Ah, legal. Isso a nível nacional, né? Isso. Porque em São Paulo, inicialmente foi divulgado que a parceria era só com a Vivo, mas logo depois já expandiram, então todas as operadoras estão colaborando com esses dados aí. E aqui no Brasil, né, a gente tem essas operadoras fornecendo esses dados, mas pro usuário, pro cliente, parece que não tem ele não se sente tão monitorado quanto, por exemplo, aconteceu na Coreia do Sul e em Singapura, né? Na Coreia do Sul, eles instalaram, os usuários, né, a população instalou um aplicativo no celular e daí as pessoas conseguem ver se elas estão próximas de uma pessoa que teve sintomas de coronavírus, por exemplo. E daí o aplicativo manda um alerta. Mesma coisa aconteceu em Singapura. Mas é uma coisa meio difícil de acontecer no Brasil, né? Porque na Coreia do Sul, basicamente, toda a população foi testada, né? E acho que foi um dos grandes exemplos de um país que conseguiu achatar a curva o máximo possível. Quando você vê ali a curva de contaminação da Coreia, que está do lado da China, né? Tinha tudo para dar errado, não deu errado. Mas a Coreia do Sul, obviamente, ela tem um território muito pequeno, né? E é um país rico e tem uma indústria química, assim, foda. Então, assim,
país que mais fabrica reagente para fazer esse teste de coronavírus é a Coreia do Sul. Então eles tinham uma facilidade maior, obviamente, para testar todas as pessoas, mas é outro exemplo de uso de dados bem mais assim profundos, bem mais específicos para monitorar a população e tentar conter essa pandemia mundial aí. Falando em reagente, uma curiosidade aqui que eu vi antes de entrar na gravação, bati o olho, nem consegui ler a matéria inteira, mas o pessoal da Unicamp conseguiu desenvolver um reagente mais barato para utilizar aí nos testes do coronavírus. Então, ó, notícia positiva brasileira aí. Muito legal. Nossa. Dando sequência na conversa aqui, a gente falou de leis e telecom, problemas de rede. Vamos tentar falar agora de algumas coisas mais empolgantes, mais positivas, né? E recebemos aqui o Lucas Lima. Oi, Lucas. Olá, pessoal. E também Vivi Werneck, nossa especialista em jogos. E aí, galera? Galera, o que vocês estão fazendo aí em casa quando não estão trabalhando, né? O que vocês conseguem fazer de entretenimento? Olha, eu estou trabalhando até mais do que antes, né? Esse início de ano tá sendo bem, assim, puxado de lançamentos, né, de jogos. Mas, tirando isso, tirando o trabalho, eu tenho tentado me ocupar com jogando mais videogame. Que é seu trabalho, tirando né? o trabalho, você tá trabalhando. Basicamente, é isso que você acabou de responder. Eu vivo a minha vida é um paradoxo, sabe? Então, eu Gente, estou trabalhando. nunca teve tanto review de jogos no Tecnoblog. Meu Recomendo. Deus. Eu não sei onde estou no espaço-tempo. Eu acho que eu estou vivendo numa eterna cabine do Doctor Who, meio perdida, assim. Então, eu não sei que dia é hoje. Então, mas enfim, né? Quando eu não estou jogando, trabalhando ou jogando só para me divertir, eu tenho lido muito também no Kindle, que consegui comprar ele antes de tudo parar, praticamente. Antes né? do Então, apocalipse. Exatamente, antes do apocalipse, né? Tô pegando bastante e-books gratuitos, inclusive tem uma lista maravilhosa no Tecnoblog com dicas sobre isso. Olha aí, link no post desse episódio aqui. Exatamente, para listinha. E, por incrível que pareça, o que eu menos tenho feito foi assistir Netflix e Amazon Prime. Essa parte, meu pai praticamente está limpando a lista dos streamings online, que ele adora ver filme, série, essas coisas assim. Mas eu basicamente tô no videogame, jogando no computador e lendo muito. E estudando também, né? Cursinho online, né? Já que não pode ir presencial. Gente, eu redescobri o Amazon Prime Video. Porque assim, Amazon Prime a gente até fez um episódio sobre isso. É uma coisa meio, eu assinei por causa do frete, dos benefícios na loja Veio e tal. no pacote. E acabou vindo Prime Video. Tipo, já assistia mais Netflix e tal. E o Prime Video, ele tá com sangue no zóio na América Latina, no Brasil e tal. E daí tem, por exemplo, todos os filmes da Disney e Pixar, sabe? Então, assim, o conteúdo tá muito bom. Coisas que você só encontraria, sei lá, por aluguel digital, já tá lá por streaming liberado pra todo mundo. Então, eu tava vendo, eu revi Rei Leão, o live action, cara. Eu na vi TV, também. Eu vi na Meu TV pai já que eu tô viu todos testando. Amazon eles. Prime. Sim. O dia que tiver review de filme no Tecnoblog, chama o meu pai. Ele vê tudo. Eu só tenho uma crítica pra fazer aí pro Amazon Prime, que eu tô aproveitando a quarentena também pra apresentar os filmes da Marvel lá desde o começo pra namorada, né? E coisa que o nerd faz, né? Fazer a namorada assistir filme de herói. Que triste. Beleza. Eu desisti disso. Mas assim, ela tá gostando até, enfim. Mas aí no final de cada filme tem sempre uma cena extra que dá sequência pro próximo filme do universo, né? E o Prime corta essa cena, cara. Não acredito. Sério? Poxa. E eu uma achei das chato coisas pra mais caramba. emocionantes dos Né, filmes. gente? Então você tem a obrigação de procurar no YouTube e mostrar pra ela, né? É o que eu tô fazendo, mas é chato, né? O Netflix, os filmes que tem lá, eles têm a cena normal no pós-créditos. Que Mas triste. o Prime, não sei o motivo, mas eles cortam. Então fica aí, minha crítica aí. Mas, gente, esse aplicativo do Prime é uma tristeza, né? Ele só não é bem ruim. pior que o do HBO Go, da Fox, mas ele é muito ruinzinho. E dinheiro não falta pra Amazon, né? Pra fazer um aplicativo decente. Mas o do Apple TV Plus também é bem ruim no celular.
Acho que tirando Netflix, todos são meio problemáticos. Os da Globo, por exemplo, eu gosto bastante do Globosat pra assistir entrevistas, painéis no Globo News. E aí o problema é que toda hora que eu vou assistir algum conteúdo pela TV, né, Samsung, que é o Tizen, eu tenho que fazer login de novo, cara. Eu não sei o que acontece com o sistema de login da Globo, enfim, que toda vez que eu vou assistir alguma coisa, ele perde, cara. Eu tenho que ir lá no aplicativo pelo celular, colocar o código, logar de novo na Vivo. Nossa, muito chato. Nossa, isso é um saco. E não acontece só no aplicativo na Samsung, acontece no aplicativo da Apple TV, acontece às vezes no celular. Porque, tipo, eu tô logado, já loguei. Por que no dia seguinte ou 2 dias depois eu tenho que logar de novo, sabe? O da Eu Fox continuo sendo acontece assinante. isso. E é uma TV, não é tipo um computador de laboratório de informática, sabe? Que um novo usuário vai sentar ali e usar. É uma TV pra casa. Não muda, né? Bom, ao contrário do Riga, né, concordando com a Vivi, eu não tô vendo nada, em streaming nada também, porque praticamente pra gente a rotina fica normal, né? Tipo, a gente já faz home office, então não tem muito o que mudar, mas já que não pode sair, comer fora, essas coisas. Eu tento fazer alguns exercícios em casa, porque antes eu tinha comprado uma bicicleta pra fazer exercícios, né, sair pra rua, só que aí ninguém pode sair mais, então eu tive que desenterrar uma bicicleta ergométrica aqui e, tipo, só que é horrível você pedalar e não sair do lugar, né? Aí... É meio chato, eu gosto de correr. E assim, obviamente você tem a opção da esteira, mas... Isso. É muito chato, cara. Eu gosto de correr Eu- fica com vento na cara, Fica sabe? Se estiver correndo- chovendo, que chova. É verdade, sabe? eu ia perguntar mesmo Mas, pra assim, você, o que você tá fazendo? Nada agora? Dando voltas na sala, praticamente, né? Correndo em círculos. Que também é chato pra cacete. Então é uma coisa meio complicada. Assim, pelas regras, pelas orientações da OMS, até do Ministério da Saúde, não tá proibido fazer exercício ao ar livre, mas tem aquela questão, né? Assim, cientificamente, se você se mantiver afastado das pessoas, você cumprir as regras, não fazer aglomerações, não tem problema, né? Você tomando os devidos cuidados. Usar uma Mas aí máscara também, né? Mas aí tem a questão ética e também a questão do comportamento de manada, que eu acredito muito, né? A pessoa tá lá, olhando pela janela, a pessoa gosta de fazer exercício ao ar livre, vê outra pessoa fazendo exercício. Aí ela quer sair também. Daí essa pessoa passa na frente do prédio de outra pessoa, daí vai um monte de gente, e tá acontecendo isso, não especificamente sobre exercício ao ar livre, mas o isolamento social tá diminuindo no Brasil, sabe? Então isso não pode acontecer. Agora que a gente vai entrar na pior parte, pelo amor de Deus. Isso é complicado também, porque às vezes o vírus tá na calçada, vem pelo tênis, você contamina a casa, ou às vezes você passa atrás de alguém que pode estar correndo contaminado e assintomático, ou passa de frente, vê uma gotícula, enfim, realmente é muito difícil você prever onde que vai acontecer o contágio, né? As recomendações são, pelo menos, pra ninguém ficar louco ali, né? Mas a gente sabe que não é 100%. No meu caso, eu não tenho nem opção, né? Porque eu treino Muay Thai, então eu preciso ter contato, então eu não posso treinar at all. Então, não dá pra ficar dando soco nas pessoas aqui na minha casa, dando soco na parede, porque senão é daqui pro manicômio, né? O que eu fiz aí, pra gente voltar pro tema do entretenimento, foi comprar uma bateria eletrônica, já que a família inteira tá em casa. Eu trouxe até a minha avózinha, né, que tem 84 anos já, tá bem debilitada também. Trouxe pra morar com a gente. Então, assim, sem condições de tocar bateria acústica com todo mundo em casa, né? E aí o que eu fiz foi comprar uma eletrônica, e aí eu sei que eu posso arrebentar a bateria ali, que pelo menos durante o dia é ok, de noite ainda faz os barulhos da baqueta batendo na borracha, aí também não dá, né? E por fim, eu ando jogando bastante, né? Tipo, ó, deixei o LOLzinho de lado por um Jogando o quê, tempo. Lucas? Jogando o quê? Animal Crossing, Vivi. Animal Crossing. Eita, nós. Que craque isso, meu Deus do céu. E eu tô Esse jogo, quase... assim, tá extremamente hypado, tá todo mundo falando dele. Aqui Eu no não posso Tecnoblog, chegar nem perto disso. todo mundo jogando ou querendo jogar, tá absurdo, assim. E eu tô Lucas. quase fazendo o Vivi baixar esse jogo pra jogar comigo. Não, você não vai me convencer, não tem condições psicológicas pra jogar esse negócio. Eu vou sair matando todo mundo na fazendinha, quer dizer, na ilha. Não dá, não tenho paciência pra esse tipo de coisa. Você vai jogando feliz, que eu vou lá te dando o maior apoio.
Pô, mas o Lucas publicou um não review aqui, aspas, tá escrito aqui na pauta do Animal Crossing. Foi como um especial mesmo, né? Mas o pessoal gostou bastante do formato, então conta pra gente aí, Lucas. O que tem de tão especial nesse jogo? Então, eu também não sabia, porque eu nunca tinha tido contato com Animal Crossing. Tipo, eu peguei um Switch ano passado, 2019, né? E ele foi lançado em 2017. Só que a Nintendo começou a falar dele mesmo em 2018, e aí saiu o primeiro trailer em 2019, e eu falei, nossa, que diabos tá esse jogo? Porque todo mundo gosta desse jogo, não sei o que tem. E aí eu falei pra Vivi no Slack, né, que eu não entendia porque todo mundo tava com hype nesse jogo. E aí o jogo foi lançado, chegou dia 20 de março, né, as pessoas começaram a publicar review, postar vídeo no YouTube, e eu comecei a ver o jogo. Mordi a língua. Um tempo depois, 7 dias depois, eu comprei o jogo. Quem nunca? E não vive desde então. Eu não vivo desde então. Eu vivo naquela ilha. Eu me isolei na quarentena da vida real. Fui pra uma quarentena na ilha também. Inception. E esse jogo é maravilhoso. Esse jogo... Esse tipo de jogo é muito perigoso pra uma quarentena onde você Sim. não pode sair de casa, né? Mas é aí que tá, né? É o que as pessoas estão postando. Foi até o que eu publiquei lá, que é um jogo pré-quarentena, porque você tem o que você fazer todo dia. É uma ilha que você tem tarefas diárias, você, tipo, vai desenvolvendo. Como o jogo também, ele sincroniza com o horário da vida real, né? Então, tipo, se é noite aqui, é noite lá. Se é Natal aqui, é Natal lá. Então, tem coisas que são sazonais, né? Então, você aproveita conforme passam os dias. Você já tentou adiantar o horário do Switch pra ver o que acontece? Olha, eu já querendo quebrar Olha essas trapaças aí. Eu prometi pra mim mesmo que eu não faria isso, mas eu não posso garantir, né? Vai que eu mordo a língua de novo. E aí Só joguei assim no vento, não tô dizendo nada. eu passo o Natal sem jogar e eu falo, ixi, como que é o Natal no Animal Crossing, né? Daí eu vou lá ver. Ou seja, ele é feito milimetricamente pra você ficar viciado e jogar em todos os dias e minutos do seu dia. Interessante. Mas assim, depois de um tempo, você até não tem mais o que você fazer na ilha, nesse exato dia, né? Porque você já falou com quem você tinha que falar, você já entregou o que você tinha que entregar, a não ser que você fique pescando e catando inseto. Só que tem uma hora que cansa. Nem pensar que eu fico assim. Não dá mesmo. Inclusive, recomendo vocês algo mais agitado, tipo Doom Eternal. Tem review também no Tecnoblog. Andar, atirar, dilacerar monstrinhos e estripar outros monstrinhos mais. Maravilhoso. Super relaxante. Melhor que pescar. E falar em relaxante, tipo, a trilha sonora desse jogo é maravilhosa, assim. Se quiser ouvir só a trilha sonora, bota no YouTube, que é muito bom. Um jogo que eu perdia horas, assim, jogando em grupo também, pra passar tempo, era o Minecraft, né? Porque você não tem nada... Outro craque. Você não tem objetivo... você não tem objetivo central ali, né? Segue essa campanha aqui. Então fica aquela musiquinha calminha e tal. Cara, a gente ficava tomando cerveja e horas fritando, fazendo qualquer coisa, tipo uma casa. Inclusive, isso é algo interessante. Você jogar multiplayer para você conversar com os amigos que você não pode estar fisicamente. Eu faço isso muito no Monster Hunter World com a minha party, que a gente marca para jogar online. Inclusive, eu estou uma semana desaparecida. Provavelmente eles vão descobrir o porquê, né? Vendo o site. Eu espero que eles vejam. Então, é uma ótima forma de você falar com seus amigos. Você não precisa jogar muito bem, maravilhosamente bem, mas, sei lá, baixa um Left 4 Dead no computador, por exemplo, ou alguma coisa, algum jogo gratuito em algum console, só para poder reunir o pessoal, jogar um pouquinho, rir, beber alguma coisa, se você for maior de idade. Essas coisas. Mas pra quem quer ficar solitário, outro dia Cities Skylines estava em promoção no Steam e no Switch. No Steam tava tipo R$8, no Switch tava $9 na eShop da África do Sul. E daí, assim, eu matei a saudade de SimCity e eu adoro esses jogos que, assim, não tem final, né? Que você simplesmente joga, tipo Animal Crossing. Vou jogar. E assim você joga. Você não continua de um ponto específico, você precisa começar do zero, começa do zero e evolui até não poder mais.
E SimCity, por exemplo, não funciona mais no macOS, né? Porque no Catarina tem aquela restrição de aplicativo de 32 bits, a Max não queria mais atualizar e tal, então, mas Cities Skylines funciona. Então, recomendo, se voltar a promoção, porque acho que R$50 é meio caro, né, pra um jogo como esse, que foi lançado há um tempinho já, mas se voltar, eu recomendo, pra quem tem saudade de administrar uma cidade e ver como os políticos deveriam fazer curso de SimCity antes de administrar cidades. Tá aí Curso outro de jogo SimCity. também que eu sou apocalíptica, né? Porque eu adorava chegar naquela parte de você pode jogar furacão, tempestade, as pessoas gritando. Eu preciso fazer terapia de novo. A Vivi joga com a intenção real do criador do jogo, né? Que ele fez o SimCity pra você destruir a cidade, né? Sim, mas eu vou de acordo com a cartilha do SimCity. É igual, tenho altas histórias de The Sims também, quando podia matar as pessoas afogadas na piscina ou no banheiro, quando você tirava a porta. Mas, né, deixa essa parte. Vou gravar um cast especial só pra minha experiência no SimCity. SimCity não, no The Sims. Mas eu gosto muito também desses jogos sem fim, pra você jogar, tipo, porque tenho aqui outros jogos, mas eu não vou querer zerar eles de novo. Agora, a não ser que eu pegue esses que não tem final, e aí, tipo Animal Crossing, e aí eu vou jogando com o passar dos dias. Um que eu fiquei em dúvida antes de Animal Crossing era Stardew Valley, mas o Riga jogou bastante ele, né, Riga? Nossa senhora, eu não... Eu joguei tanto que faz, 2 anos que eu não jogo mais, porque assim, eu jogava muito. Acho que no meu perfil do Switch deve estar lá 140 horas de jogo, alguma coisa assim. É muito viciante. E assim, só mais uma sugestão, na verdade 2 sugestões pra galera. Tem o Final Fantasy VII Remake também, que tá muito legal, também tem review, né? E pra quem gosta da franquia e até pra quem é novato na franquia, eu, por exemplo, nunca fui muito fã de Final Fantasy e gostei pra caramba, então vale a pena dar uma olhada nele também, se você gosta de RPG com bastante história, essas coisas. E um tipo de jogo que eu tô sempre jogando algo do tipo são os ARPGs, né, que eles chamam de Action RPGs, como se fosse um Diablo da vida. Então, tem vários exemplos, um que é excelente, que é gratuito no Steam e nos consoles também, se não me engano tem no PS4, não tenho certeza, do Xbox, que é o Path of Exile, que ele é muito bom. Ele é uma versão melhorada, ao meu ver, do Diablo. Tem o Grim Dawn também, só que esse já é pago no Steam. E atualmente eu pretendo voltar a jogar o Divinity Original Sin 2, né? Porque a gente fala o nome todo em inglês, mas no final a gente sempre fala o número em português. Eu nunca entendi o porquê. Então é Divinity Original Sin 2, né? Que também ele é muito bom, apesar de ser um turn-based, ele não é tão action quanto os outros, mas fica a dica aí também. Pra gente finalizar a lista de dicas aqui, tem vários streamings com serviço expandido ou gratuito, né? A gente já falou do Globoplay, tem também o Telecine Play, Amazon Prime Video, Oi Play, Look, como é que fala isso aqui? Look, é 2 Os, e um K e um E. E Netmovies. A Vivo também está liberando acesso a aplicativos de bem-estar, educação e música, né, gente? Sim, tem Tidal, assim, você que nunca usou o Tidal, porque o Spotify tá ali já, né? Ou se você já assinou outro serviço, tem Tidal por 60 dias, tem o Vivo Meditação, que é um aplicativo muito legal, mas assim, nunca pensei em pagar o Vivo Meditação, tá liberado, e tem YouBook, que também é uma parceira da Vivo, então tem um serviço de audiolivros, então se você não tem os livros aí pra ler, mas você quer ouvir livros, tem o YouBook, tem o GoRead, com mais de 200 revistas, então assim, pra quem é cliente, tem um monte de coisa liberada durante esse período aí. E para quem quer estudar, tem uma lista de 100 cursos gratuitos oferecidos durante a quarentena. Também publicamos no Tecnoblog. O que tem incluído aí nesses cursos, Lucas? Então, são várias instituições que ofereceram cursos, né, nesse período que o pessoal está em casa. Então, a FGV, o Senai, a USP, a Unicamp, o ITA e mais outras empresas já focadas em cursos online, como a Udemy, eles liberaram mais de 100 cursos. Só a Udemy tem mais de 1000 cursos lá gratuitos para você fazer, né? Então a gente colocou lá no site a lista com mais de 100, mas tem o link para todo mundo lá. Você pode conferir lá. Mas se eu fosse dar uma dica, assim, tá todo mundo estressado, recebendo um monte de informação, coronavírus apitando todo lugar. Assim, é importante sempre, né, se especializar, estudar, mas,
Assim, dá uma folga pro cérebro. Dá uma folga pro cérebro, sim. Pra ser sincero, eu tenho utilizado tempo pra matar livros. Eu matei já 2 livros e um quadrinho nesse último mês. Então tá sendo bem produtivo. Tô feliz, na verdade. Tô relaxado. Ao contrário. Enfim, eu pretendo também, se der tempo aí, começar alguns cursinhos também, né? É que tem muita gente que, assim, tá com muito tempo livre porque não tem como trabalhar de casa, né? Então é um bom momento. Tá se adaptando ainda a esse processo de trabalhar em casa, né? Às vezes ficar sem fazer nada, só jogando, você também acaba se sentindo um pouco inútil. Isso também atrapalha sua saúde mental. Não, mas você... Não, pera, calma. Você trabalha assim? Jogando, Vivi. Olha a DR. Ao vivaço aqui. Não, pô. Você trabalha jogando, então você tá trabalhando muito, é diferente. Mas enfim, tem pra todos os gostos. Essa é a moral da história, né? Ficar jogando o dia todo e ainda ganha dinheiro por isso, né? Olha que absurdo. Nossa. Eu sofro, tá? Ela vai Eu postar no estou Twitter. sem viu? dormir. Eu estou sem dormir. Que absurdo. Tô passada agora. E pra saber mais, tudo que a gente tá citando aqui, hoje é tanto link, pra falar a verdade, que não vai dar pra colar link por link lá no post. Então eu vou colar direto o link da nossa pauta que a gente montou. É um documento aqui no Google Docs. Você pode entrar e ver todos os links que a gente tá citando, reviews, os streams que estão com conteúdo liberado, conteúdo expandido, os cursos, enfim. Tem bastante coisa aqui pra quem quiser acompanhar tudo que foi citado nesse episódio. E se não tiver tempo, leiam pelo menos os reviews da Vivi. Esses por são os que favor. importam. Por favor, gente. É porque o meu é um não review, senão eu ia ficar muito chateado. Não, leia o do Lucas também, mas leiam os reviews de jogos do Tecnoblog. Eles são Sim. feitos com muito amor e muito carinho. E muito Olha que suor, fofo. muito esforço. Muita lágrima. Força, foco e ódio. É o meu lema. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, manda pra gente suas dicas de entretenimento pra quarentena ou seus comentários sobre as redes, né? Como é que tá isso, tá falhando? Enfim, qualquer informação que você queira compartilhar com a gente também. tecnocast@tecnoblog.net, pela comunidade.tecnoblog.net ou pelo Twitter, #Tecnocast, @Tecnocast. Só comentar que a gente lê tudo depois. Se quiser conversar com a gente em todas as redes sociais, eu sou @Mobilon. E @Paulo Riga. A gente fica por aqui e lembrando, durante o período de quarentena, o Tecnocast é semanal, então a gente se vê na semana que vem. Até lá! Tchau! Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para... Ficou ruim? Ficou. Pode fazer de novo. Eu imaginei que você fosse reclamar. Não, eu não ia falar nada, porque, mas, tipo, já que você perguntou, Tá. dá pra fazer melhor. Caixa postal do Tecnocast, não gostei. Agora ficou pior. É muita pressão. Contratei a internet por telefone e, pouco tempo depois, me ligaram para confirmar com todos os dados da nova Da nova instalação, exatamente. Todos prontos? Yes, sir. Sim, capitão. Dando sequência na conversa aqui, agora a gente vai falar de... Oi? Não entendi. Peraí que cortou. Não, cortou pra mim. Cortou mesmo ou foi só pra mim? Não, cortou. Ele falou, vamos falar de... Eu falei, droga, minha internet vai cair agora. Prontos? Todos prontos? Prontíssimos. Bora lá. Ao seu dispor. Gente. Vamos lá. 3, 2, 1...